Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os tópicos são ressurreição e reencarnação, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, a necessidade da encarnação. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que eles concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe. No princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O presente mais valioso que possuímos é a vida. Onde estamos e no círculo familiar que nos encontramos são os caminhos necessários para a nossa evolução. As provas que nós passamos não são um castigo de Deus. Pelo contrário, é uma prova de amor de nos permitir compartilhar a vida com quem amamos e com quem devemos nos reconciliar, a fim de superarmos os rancores com o amor. Por mais difícil que pareçam as provas que passamos, tudo passa. Cabe a nós decidirmos como vamos passar. Nunca estamos sós. A espiritualidade nos direciona sempre a olhar com amor a vida que possuímos, a ser grato pelas oportunidades que temos. As provas e as dificuldades que encontramos na vida são oportunidades que Deus nos dá para olharmos a vida de uma outra perspectiva, a colocar amor onde há ódio, a auxiliar com o que temos hoje e aproveitar o presente do agora, e entender que a maior ferramenta da evolução é o amor. Na hora da prova, o professor fica em silêncio, mas não deixa de olhar para nós. Ele sabe que somos capazes de coisas maravilhosas, pois somos os seus frutos. E na hora das dificuldades, descobrimos capacidades que antes não conhecíamos. Este capítulo vem dizer sobre a pré-existência da alma, né? Sobre a vida eterna e como se segue o processo evolutivo. Através de sucessivas encarnações, o espírito tem a oportunidade e a liberdade de ação segundo. Aqui deixa bem claro que não há limite para a encarnação, não temos uma regra, cada espírito é um espírito, somos portadores do livre-arbítrio e respondemos sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. E aqui ele vem deixar bem claro que a vida continua, a vida é eterna e nós decidimos o quanto tempo vai durar a nossa permanência nesses ciclos reencarnatórios. Se aproveitarmos com o bem, de fazer bom uso do instrumento que nós somos para o bem, nós podemos abreviar em muito os nossos sofrimentos e conseguir a evolução de uma maneira melhor. A experiência da vida na Terra é um convite ao espírito ao desapego. Como uma criança que chora por um brinquedo que não possui mais, aquilo ali é o sofrimento da vida dela. E com o passar do tempo ela vê o quanto insignificante foi aquele sofrimento, mas que foi muito útil naquele momento. Somos assim, estamos na Terra, na matéria, aprendendo a se desapegar da matéria. Quanto maior for a evolução do espírito, mais desapegado da matéria ele é. E ele acaba por se confundir com o seu próprio perispírito, sendo luz, que todos nós somos. Então nosso caminho é de voltar para a fonte, que a fonte é amor.
e nós somos luz, nós somos energia, nós não somos matéria. O espírito encarnado passa por provas, por dificuldades, a fim de se melhorar, de se aprimorar a sua inteligência e as suas capacidades e que fazer bom uso das ferramentas que cada um de nós possuímos. Todos nós somos portadores de capacidades grandiosas e que, por muitas vezes, a dificuldade, as provas da vida que nos fazem olhar a vida de uma maneira completamente diferente, de darmos novo sentido. Então hoje temos um pensamento sobre a vida e sobre nossa situação e amanhã poderemos olhar para tudo isso de uma maneira completamente diferente. Estamos em constante mutação, estamos evoluindo e aprendendo a todo tempo. Mesmo que a gente não queira, estamos vendo e ouvindo coisas que a gente nunca tinha ouvido antes. E o convite da espiritualidade é que a gente mude nossa perspectiva, até que de um certo ponto você encontre amor. Porque, no fim, tudo é uma lição de amor. As oportunidades que temos encarnado no círculo familiar que fazemos parte, dos amigos que estão à nossa volta, muitos atrelados e combinados antes da nossa vinda, por afinidades espirituais, porque somos amigos, e muitos outros porque necessitamos ainda de colocar amor, de pagar com o bem o mal que um dia nós fizemos para o nosso próximo, de se perdoar e de que no fim resta o amor. É a maior, a mais forte e a mais poderosa ferramenta que existe no universo, é o amor. E para que a gente estamos encarnados para aprender o que é o amor. Pessoas entram e saem da nossa vida, nunca o acaso nos une, nos liga, sempre temos algo a aprender e algo a ensinar às pessoas que entram na nossa vida. Cabe a nós olhar com mais simplicidade e mais humildade sobre nossa própria vida e de entender que não tem outra coisa a não ser gratidão que nós temos que ter para com o nosso Criador, que nos deu a vida, o maior presente de todos, e que ela, encarnada e desencarnada, esse espírito sempre vai continuar aprendendo e evoluindo, segundo o seu esforço no seu próprio melhoramento moral, na sua evolução individual. Cada um de nós é responsável pela única parte que nos cabe, de melhorar as nossas escolhas e mudar a nossa perspectiva a todo tempo. Sempre que encontrarmos dificuldades à nossa volta, pessoas que não nos querem tão bem, nós não temos que entender que nós não viemos na carne para tentar salvar o mundo ou salvar o nosso próximo. Estamos aqui tentando nos melhorarmos, a fim de que a gente consiga talvez salvar a nós mesmos. E isso é uma lição de desapego, de várias vindas nessa terra, nessa oportunidade de encarnação, entender que a matéria é só uma passagem muito pequena diante da vida eterna que nós possuímos, para que a gente aprenda a colocar amor onde há ódio e desapegar de tudo aquilo que nós não possuiremos jamais, porque a matéria fica na matéria e a energia pertence à energia. Aumentar a nossa bagagem com coisas que nós vamos levar é o convite que a espiritualidade nos faz todos os dias. Como que vai ser esse seu dia? Porque ele só te responde ao dia de hoje, o presente do agora. Ao amanhã pertence a Deus. Viemos em muitos combinados, mas com a passagem de volta comprada e que ninguém sabe a hora de voltar para casa. Difícil a tarefa do desapego material. Difícil o desapego da despedida e de entender que a vida continua e de que sempre conviveremos uns com os outros. Estamos ligados por afinidades, por cordões energéticos e a gente se liga com aquilo que a gente vibra. Então, a fim de que a gente aprenda a vibrar com amor, a se ligar aos outros com amor, porque o nosso próximo pode ser um anjo enviado por Deus, que a gente ora e pede tanto para que milagres aconteçam à nossa volta, e às vezes o intermediário dele é o nosso próximo, falho, imperfeito e em evolução, como todos nós. Que nós possamos aprender a ser um anjo na vida do nosso próximo, mas não esquecendo jamais da parte que nos cabe, a responsabilidade única e insubstituível de nós para com nós mesmos. Estamos encarnados em situações necessárias, ou porque negligenciamos o ontem, ou porque precisamos aprimorar o agora. Mas sempre o convite é de amor. Deus não é injusto, jamais o foi, e dá a cada um a parcela que lhe cabe e que ele consegue suportar.
É dito dentro do Evangelho que ninguém vem com uma prova que não será capaz de passar e de suportar, porque senão não teria sentido nenhum vir só para sofrer. Então, estar encarnado não é um castigo e não é um privilégio de poucos, é a oportunidade de muitos. Mas que cada um, segundo a sua maneira, a sua vontade e as suas escolhas, faz o que quiser fazer. Ou caminhar no amor, ou compartilhar o amor, ou então criar ódio e criar rancor. As dificuldades que encontramos na diferença das pessoas que estão à nossa volta é um convite que nós fazemos para nós mesmos, com os nossos próprios olhos, olhando o defeito que nós possuímos, reconhecido no nosso próximo, para que a gente entenda que isso não é bom e que é necessário que a gente nos molde, melhore e transforme isso numa coisa boa. E não para sentarmos em cima do nosso próprio rabo e julgar o erro alheio, o defeito do próximo, que é insuportável, porque só reconhece o homem aquilo que ele já conhece. Então, o convite que a espiritualidade nos faz é de que a gente busque em nós coisas boas, a fim de que toda vez que a gente entender e encontrar um monstro no nosso próximo, que esse espelho mágico que nos mostra como somos, a gente aproveite essa oportunidade e, em vez de julgar, de questionar, de contaminar, de prejudicar, da gente se melhorar. Porque se reconhecemos, ou é porque um dia já possuímos, ou porque ainda possuímos ele. Então, a vida é um privilégio. Encarnados e desencarnados se comunicam, se auxiliam ou se prejudicam, segundo a vontade de cada um de nós. Se ligamos por amor, nos libertamos por amor e estamos aprendendo o verdadeiro significado dessa palavra tão pequena que a gente acha que conhece, que é o amor. Então somos auxiliados na carne, somos auxiliados espiritualmente e entendemos que não há evolução se a gente não participar da vida, se a gente não colocar em prática o nosso aprendizado. E a matéria, nas limitações da matéria, somos convidados a todo momento, a todo presente do dia, do agora que nós possuímos, a fazer melhor, a fazer uma prática, a pôr na prática a teoria que tão simples e maravilhosa é, de perdoar. Perdoe, coloque amor, auxilie, porque a despedida nós não sabemos quando vai ser. Ninguém sabe a data da sua passagenzinha, que dia que vai ser. E as pessoas perdem muito tempo se odiando, se atrelando e se amarrando com ódio e rancor, o que era para ser liberto e transformador, que é a ferramenta do amor. Somos encaminhados e não há negativas dentro do cristianismo da Umbanda, não há negativas, então ninguém está findado ao erro e acabou. Somos convidados a todo momento a fazer bom uso das qualidades que possuímos e a praticar a teoria que nos é passada com tanta simplicidade e com tanta grandeza e com tanto amor e respeito ao limite de cada um. Se hoje o nosso próximo não tem condições de enxergar amor, calma, que amanhã ele entenderá. Não cabe a gente julgar, cabe a gente auxiliar sempre que possível. Não se auxilia quem não quer auxílio e não muda a perspectiva quem não quer mudar. A necessidade do respeito, a necessidade de ser humilde e de entender que nós também passamos por isso. Nós também não entendíamos o que entendemos hoje. Se hoje vemos facilidades no Evangelho, será porque não foi tantas vezes ouvido por nós mesmos em outras encarnações e negligenciamos? Será que é por isso que não temos facilidades? Porque já somos repetentes nessa mesma série? A encarnação é como uma série numa escola onde busca se aperfeiçoar. E aí o aproveitamento é de acordo com o aluno. A aula é de acordo com o aluno. Se você fizer bem proveito e se dedicar, você vai passar sem muitos problemas. Agora, se você repetir, a vida vai lhe tornar um tormento. É isso que deixa bem claro nesse Evangelho, que eu aconselho muito a sua leitura. Ele é muito didático e ele explica muito bem o porquê e as ligações de afinidades. Hoje, a gente entra num serviço ou num círculo de amizade e conhece alguém e nós somos afins e a gente começa a trabalhar junto e com um auxiliando o outro e a gente vai embora, desencarna e numa nova oportunidade nos reencontramos, já somos amigos, vamos partilhar de uma existência juntos, então vai só aumentando a nossa afinidade, os nossos laços familiares vão só aumentando, só aumentam,
Porque o bem que você faz hoje para alguém que você desconhece, talvez seja a chave da libertação, da sua evolução, do seu amanhã. Porque nós não reconhecemos o Espírito, mas as afinidades nos mostram que somos afins. Aquelas pessoas que a gente se depara na vida sem nunca ter visto e fala, meu Deus, que pessoa maravilhosa, que energia boa, é porque a gente já se conhecia e os laços tendem a se aumentar. E da mesma maneira no ódio, que tanto separa, é o que mais une as pessoas na encarnação para que aprendam a se perdoarem, a se auxiliarem, a se respeitarem, a fim de que a gente se liberte. Porque o que nos liberta é o amor, e o que nos prende às pessoas é o ódio, é o rancor, e é a falta de amor próprio, a falta de simplicidade e de humildade, de entender que somos iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. Estamos hoje encarnados. Eu sou encarnado, estou no primeira série ainda, e Deus, na sua bondade infinita, coloca à minha volta encarnados e desencarnados que já estão no terceiro ano do colegial, a ponto de se formar, alguns já se formaram, e coloca perto da gente a fim de que nos auxilie, porque já passaram por isso. Não consegue o homem auxiliar o próximo sem ele não ter experienciado por algo. Então, falar de quem sofre, eu já passei por isso, cada um, ainda assim que você já tenha passado, cada um de nós tem uma maneira única de enxergar a vida. Então, a tudo respeito, a tudo respeito. Seja humilde, respeite o seu próximo, porque cada um sente a dor de uma maneira, cada um enfrenta as provas da vida de uma maneira. O que para um é um trampolim para ele crescer, para outros pode ser o fim da vida dele, e ele está aprendendo a necessidade da gente doar, deixar que nos sobre amor. E para isso é uma responsabilidade e um esforço particular de cada um de nós, de entender que passamos por provações o tempo todo, estamos na carne, estamos na matéria, aprendendo a desapegar da matéria, de entender que somos energia e de que a vida nunca vai ter fim, mas que todos nós passaremos por essa porta da libertação tão erroneamente chamada de morte por nós na matéria. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma maravilha que nos foi deixada para que a gente compreenda a necessidade da encarnação, porque muitos acham, até mesmo dentro da nossa Sagrada Umbanda, que estão aqui para pagar a penitência, de que eu vou ter que viver até os 90 anos. Aproveite a oportunidade de estar encarnado e abrevie o seu sofrimento amando, se conhecendo, se perdoando, perdoando o teu próximo. E isso não tem limite. Nós não temos essa capacidade de entender o quanto estamos ganhando ou o quanto de ruim estamos plantando. A necessidade da gente se melhorar o tempo todo, e o convite da espiritualidade de Deus é esse para todos nós. Todos nós somos amparados, todos nós passamos por provas e dificuldades, e tudo passa. A vida não tem fim, e nós só aumentamos os nossos laços de amizades quando nós usamos a semente do amor, do respeito, da humildade e do auxílio, que isso é a caridade, o doar-se. É um convite neste Evangelho de aproveitarmos a oportunidade que temos hoje, de estarmos juntos, mesmo que em laços de amizades, de pessoas que são tão distantes de nós, e temos essa grandiosa oportunidade de poder conhecer e de ver através da perspectiva dos outros e melhorar a nossa, porque a responsabilidade da vida é a nossa vida. Somos co-criadores sim, somos deuses sim, mas temos o poder de co-criar coisas para nossa vida e não para a vida do próximo. Cada um segundo o seu tempo, cada um no seu degrau. O convite da espiritualidade é que a gente se ajude, se auxilie e aumente o auxílio para o próximo. Que nos sobre seja amor. É necessário que a gente entenda que estamos encarnados sim, nos limites da encarnação, da matéria, a fim de que a gente se aprimore, se melhore e coloque amor onde ainda não há. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. Aproveita o convite que a vida está te dando hoje. Aproveita o seu agora. Aproveita onde você está. Se perdoe, se ame e espalhe amor, porque tem muito amor para doar. Gratidão.